9 frases de Epicteto que têm mais poder que um psicólogo. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Alguma vez você já se perguntou por que certas situações nos tiram o chão ou como alcançar uma paz que não dependa do que acontece lá fora? Hoje vamos explorar 9 princípios filosóficos tão poderosos que, na minha opinião, podem fazer a diferença na sua vida de forma mais impactante do que muitas sessões de terapia. Faremos uma viagem pela sabedoria de Epicteto, um filósofo que mesmo há 2000 anos já entendia a mente humana como poucos. Se você busca ferramentas reais para viver com mais liberdade e autenticidade, este vídeo é para você. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo e compartilhe essa mensagem transformadora. A verdade desconfortável. Após anos de prática clínica, uma constatação se torna inegável. Muitas pessoas buscam ajuda profissional não para ouvir o que precisam, mas sim o que desejam escutar. Hoje, no entanto, propomos um caminho diferente. Iremos desvendar 9 fundamentos que um pensador de séculos atrás compreendeu sobre a psique humana de uma forma que ecoa até hoje, superando em certos aspectos muitas abordagens terapêuticas modernas. É interessante notar que, ao longo da vida, principalmente após os 40, a busca por um conserto externo diminui. O que as pessoas realmente anseiam são ferramentas para elas mesmas reconstruírem suas vidas. E essa é a grande diferença entre uma terapia que infantiliza e uma que empodera. Epicteto, um ex-escravo, conquistou uma liberdade interior notável para a sua época, não por mudar suas circunstâncias, mas por transformar sua relação com elas. Suas ideias sobre a mente humana se alinham de maneira surpreendente com o que sabemos hoje sobre neuroplasticidade, terapia cognitiva e regulação emocional. Vamos ao primeiro princípio, cuja simplicidade é, ao mesmo tempo, revolucionária. Princípio 1. O poder da interpretação. O que realmente nos afeta não é o que acontece, mas a maneira como interpretamos o que acontece. Pare por um instante e reflita. Qual foi a última vez que se sentiu profundamente magoado por algo que alguém disse? Foram as palavras em si que o feriram ou o significado que você atribuiu a elas? Tenho certeza de que as mesmas palavras, ditas por outra pessoa, em um contexto diferente, ou percebidas por um estado emocional distinto, poderiam ter sido completamente inofensivas. Isso não é apenas filosofia, é neurociência aplicada. Nosso cérebro não processa fatos brutos, ele processa interpretações. E essas interpretações são construídas sobre crenças, muitas das quais jamais questionamos conscientemente. No início da minha carreira, acreditava que meu trabalho era ajudar as pessoas a mudar as situações que as machucavam. Com o tempo, entendi algo muito mais potente. Meu papel é auxiliá-las a mudar a relação que têm com essas situações, pois as circunstâncias são efêmeras, mas você convive consigo mesmo todos os dias. Aqui vai uma ferramenta que pode revolucionar sua vida emocional se aplicada com consistência. Da próxima vez que algo o perturbar, faça a si mesmo 3 perguntas. O que exatamente estou pensando sobre isso? Essa ideia é totalmente verdadeira? Pensar assim me protege ou me prejudica? Vou dar um exemplo claro. Uma cliente me disse recentemente: meu chefe me ignorou na reunião. Isso significa que não valho nada para ele. Percebe o que a mente dela fez? Transformou um fato neutro, o silêncio de outra pessoa, em uma verdade absoluta sobre seu próprio valor. E essa interpretação, não o silêncio do chefe, era o que a estava devastando. Princípio 2. Foco no controlável. O segundo princípio aborda a essência da maturidade emocional. Concentre-se no que está sob seu controle e liberte-se do resto. Isso parece óbvio, até que realmente paramos para analisar. A maioria das pessoas gasta cerca de 80% de sua energia emocional tentando controlar coisas que estão completamente fora de seu alcance. A opinião dos outros, o que aconteceu no passado, o que poderia acontecer no futuro,
Como os outros reagirão às suas decisões? Enquanto isso, negligenciam as únicas coisas que realmente podem controlar: suas próprias escolhas, suas reações emocionais, a forma como interpretam o que lhes acontece e como decidem usar seu tempo e energia. Já testemunhei pessoas se destruírem emocionalmente tentando mudar parceiros que não queriam mudar. Vi pais se tornarem neuróticos tentando controlar cada detalhe da vida de filhos adultos. Presenciei profissionais brilhantes afundarem sua autoestima por não conseguirem controlar as decisões de seus chefes. Você sabe qual é o paradoxo mais cruel do controle? Quanto mais você tenta controlar o que não depende de você, menos controle tem sobre o que depende de você. Proponho um exercício. Pense em algo que o está deixando ansioso agora. Divida-o mentalmente em 2 colunas: o que depende de mim e o que não depende de mim. Seja brutalmente honesto. Se algo não depender completamente de você, coloque na 2ª coluna. O que você vai descobrir é ao mesmo tempo libertador e assustador. Libertador, porque perceberá quanta energia tem desperdiçado. Aterrorizante, porque se dará conta da real responsabilidade que tem sobre sua própria vida emocional. Princípio 3. A liberdade do desapego. O 3º princípio toca em algo que poucos estão dispostos a reconhecer. Você se torna livre não ao satisfazer seus desejos, mas ao não depender deles. Vivemos em uma cultura que nos bombardeia com a ideia de que somos o que conquistamos, o que possuímos, o que os outros pensam de nós. Mas a verdadeira liberdade emocional funciona exatamente ao contrário. Você é mais livre quanto menos precisar para se sentir completo. Isso não significa virar um asceta ou reprimir desejos legítimos. Significa distinguir entre desejar algo e depender disso para seu equilíbrio emocional. Deixe-me explicar a diferença com um exemplo. Uma coisa é desejar que seu parceiro demonstre afeto. Outra, completamente diferente, é que sua autoestima dependa dessas demonstrações. No primeiro caso, você é uma pessoa completa que aprecia carícias emocionais. No segundo, você é um viciado emocional que se desmorona quando não recebe sua dose. A dependência emocional não só o torna vulnerável, como também o torna manipulável. Quando você precisa desesperadamente de algo de outra pessoa, essa pessoa tem poder sobre você, saiba ela disso ou não, queira ela ou não. Já trabalhei com executivos bem-sucedidos que desabavam porque o chefe não os elogiou em uma reunião. Com mães que entravam em crise porque os filhos adultos não ligaram no domingo. Com pessoas que se torturavam por não receberem a quantidade certa de curtidas em uma publicação nas redes sociais. O que todos esses casos têm em comum? Confundiram desejos legítimos com necessidades emocionais absolutas, e essa confusão roubou-lhes a liberdade interior. Princípio 4. Adversidade como treinamento. O 4º princípio exige uma maturidade emocional que se desenvolve com o tempo e geralmente com sofrimento. Aceite o que a vida traz e transforme a adversidade em treinamento emocional. Preciso ser muito claro. Não estou falando de resignação passiva ou de se tornar um capacho emocional. Estou falando de algo muito mais sofisticado. A capacidade de não adicionar sofrimento desnecessário à dor inevitável da vida. Existe uma diferença fundamental entre dor e sofrimento. A dor é o que a vida faz com você. O sofrimento é o que você faz com a dor quando resiste ao que já aconteceu, quando se tortura com "por que eu?", quando gasta energia lutando contra realidades que não pode mais mudar. Nesse processo, você está adicionando sofrimento à dor. Mas quando aceita o que aconteceu, não como algo bom ou ruim, mas simplesmente como algo que é, você pode direcionar toda a sua energia para a única coisa que realmente importa: como você vai responder a partir de agora. Já vi pessoas transformarem
As experiências mais devastadoras em fontes de força e sabedoria, não porque idealizavam a dor, mas porque pararam de lutar contra o que já havia passado e se concentraram no que podiam construir a partir dali. Uma mulher que perdeu o marido em um acidente me disse algo que jamais esqueci. Não posso escolher o que me aconteceu, mas posso escolher o que faço com o que me aconteceu. Essa é a diferença entre ser vítima de sua história e ser o autor de sua resposta. Princípio 5. A humildade do iniciante. O quinto princípio confronta um dos mitos mais tóxicos de nossa cultura. Ser iniciante no que é bom é melhor do que ser especialista no que é destrutivo. Vivemos obcecados pela competência, por sermos os melhores, por não cometermos erros. E essa obsessão nos paralisa quando precisamos mudar padrões que não nos servem mais. Quantas pessoas você conhece que preferem continuar sendo excelentes em relacionamentos tóxicos a serem inexperientes em relacionamentos saudáveis? Quantos se mantêm em empregos que os destroem porque ali são competentes, em vez de se aventurar em campos onde teriam que começar do zero? A autoestima madura não depende de ser perfeito, mas de ser autêntico. E a autenticidade frequentemente exige a humildade de ser principiante. Quando alguém de 50 anos me diz que não consegue mudar porque sempre foi assim, eu respondo: exato. Por isso você precisa mudar, porque se o que você fez a vida inteira tivesse lhe dado o que realmente quer, não estaria aqui falando comigo. A neuroplasticidade não tem data de validade. Seu cérebro pode criar novas conexões até o dia em que você morrer, mas somente se estiver disposto a tolerar o desconforto de não ser um expert no que está aprendendo. Princípio 6. O domínio pessoal. O sexto princípio é talvez o mais radical de todos. Não existe liberdade real sem domínio pessoal. Quando falo de domínio pessoal, não me refiro a uma disciplina rígida ou autopunitiva. Refiro-me à capacidade de escolher conscientemente sua resposta em vez de reagir automaticamente. Você sabe qual é a diferença entre uma pessoa emocionalmente madura e uma que não é? A pessoa madura tem um espaço entre o estímulo e a resposta. Quando algo a provoca, ela não reage imediatamente. Ela tira um momento, avalia suas opções e então escolhe como responder. Essa pausa, esse espaço, é onde reside sua liberdade e é também onde a maioria das pessoas a perde. Já trabalhei com indivíduos brilhantes, bem-sucedidos em suas carreiras, que se transformavam em crianças de 5 anos quando alguém os contradizia. Com mulheres fortes e independentes que desmoronavam completamente quando seus ex-parceiros iniciavam novos relacionamentos. Com homens que construíram impérios empresariais, mas não conseguiam resistir à tentação de verificar compulsivamente as redes sociais de suas ex-parceiras. O que tinham em comum? Haviam desenvolvido domínio em áreas externas de suas vidas, mas haviam negligenciado o domínio interno. Eram donos de muitas coisas, mas não de si mesmos. O domínio pessoal começa com a capacidade de observar suas próprias reações sem se identificar completamente com elas. De poder dizer: parte de mim sente raiva, mas eu não sou essa raiva. Parte de mim tem medo, mas eu não sou esse medo. Princípio 7. A adversidade que revela. O sétimo princípio revela algo que a maioria prefere não reconhecer. A adversidade não te define, ela te expõe. Existe uma crença muito difundida de que as circunstâncias difíceis mudam as pessoas. Mas minha experiência clínica me ensinou algo diferente. As circunstâncias difíceis não mudam as pessoas, elas as revelam. Quando a vida o coloca sob pressão, você não se transforma em alguém diferente. Você se torna uma versão mais autêntica de quem já é. Os medos que você tinha escondidos vêm à tona. As forças que você não sabia que possuía se manifestam. Os valores que realmente importam se separam daqueles que você apenas achava importantes.
Uma crise conjugal não cria problemas de comunicação, ela os expõe. Uma crise no trabalho não gera inseguranças, ela as traz à luz. Uma doença não te dá coragem, ou o contrário. Ela revela a coragem que você já tinha ou a covardia que vinha evitando enfrentar. Isso pode ser devastador ou libertador, dependendo de como você o usa. É devastador se você usa o que descobre como prova do quão terrível você é. É libertador se você o usa como informação valiosa sobre onde precisa crescer. Princípio 8. Viver seus valores. Oitavo princípio desafia a tendência moderna de falar muito e agir pouco. Fale menos sobre seus valores e viva mais de acordo com eles. Vivemos na era da comunicação, onde todos têm uma opinião sobre tudo e a compartilham constantemente. Mas há uma diferença abismal entre proclamar seus valores e encarná-los. A coerência entre o que você pensa, o que você diz e o que você faz não é apenas uma questão ética, é uma questão de saúde mental. Quando há discrepância entre seu discurso interno e suas ações, você gera o que em psicologia chamamos de dissonância cognitiva. E essa dissonância se manifesta como ansiedade, culpa, irritabilidade e baixa autoestima. Você não pode se respeitar se constantemente age contra o que diz ser importante para você. Não pode ter autoestima estável se seu comportamento contradiz seus valores declarados. Já vi pessoas que se declaravam defensores da honestidade, mas mentiam sistematicamente em seus relacionamentos. Indivíduos que falavam constantemente sobre a importância da família, mas não encontravam tempo para estar presentes com seus filhos. Profissionais que pregavam sobre o equilíbrio vida-trabalho, mas sacrificavam sua saúde e seus relacionamentos pelo sucesso. O que você acha que acontecia com a autoestima deles? O que você acha que acontecia com sua paz interior? A integridade não é um luxo moral, é uma necessidade psicológica. Quando suas ações estão alinhadas com seus valores mais profundos, você experimenta algo que pouquíssimas pessoas conhecem: a sensação de estar em casa consigo mesmo. Princípio 9. A paz inabalável. O nono e último princípio é talvez o mais difícil de alcançar, mas também o mais transformador. Imagine viver como se nada externo pudesse tocar sua paz interior. Não estou falando de se tornar uma rocha emocional ou de se desconectar dos outros. Estou falando de desenvolver o que chamo de autonomia emocional, a capacidade de manter seu equilíbrio interno, independentemente das turbulências exteriores. Pense nas pessoas que você mais admira emocionalmente. O que elas têm em comum? Uma certa serenidade que não depende de que tudo esteja perfeito ao seu redor. Uma estabilidade que vem de dentro, não de fora. Essas pessoas entenderam algo fundamental, que a paz não é a ausência de problemas. A paz é a presença de recursos internos para lidar com qualquer problema que surja. Quando seu equilíbrio emocional depende de fatores externos, do comportamento dos outros, de circunstâncias que você não controla, de que as coisas saiam exatamente como você planejou, você vive em uma montanha-russa emocional permanente. Um dia você está no topo porque algo deu certo. No dia seguinte está lá embaixo porque algo deu errado. Mas quando você desenvolveu autonomia emocional, tem acesso a uma estabilidade que não depende de variáveis externas. Não porque seja insensível ao que acontece lá fora, mas porque cultivou recursos internos suficientes para manter seu centro. Não importa que tempestades se desencadeiem ao seu redor. Isso não acontece da noite para o dia. É o resultado de anos de prática consciente, de pequenas decisões diárias, de não permitir que seu estado emocional seja sequestrado por circunstâncias externas. Cada vez que você escolhe não reagir automaticamente a uma provocação, está fortalecendo sua autonomia emocional. Cada vez que decide não levar para o lado pessoal o mau humor de outra pessoa, está construindo seu centro interior.
Cada vez que mantém a calma em meio ao caos, está desenvolvendo um recurso que ninguém pode tirar de você. A diferença crucial: dor versus sofrimento. Agora, há algo crucial que preciso esclarecer. Esses princípios não são uma fórmula mágica para eliminar a dor de sua vida. A dor faz parte da experiência humana. O que esses princípios podem fazer é evitar que você adicione sofrimento desnecessário a essa dor inevitável. A diferença é fundamental. Uma perda dói, é natural, é humano, é necessário. Mas torturar-se durante meses com pensamentos como "eu deveria ter feito algo diferente" ou "nunca vou me recuperar disso" é sofrimento adicionado. E esse sofrimento adicionado é opcional. Observei que as pessoas que melhor navegam nas crises da vida não são as que sentem menos dor, são as que aprenderam a distinguir entre a dor que vem da vida e a dor que vem de sua resistência à vida. As armadilhas do caminho. Também notei algo curioso em meus anos de prática. As pessoas que mais falam sobre esses princípios filosóficos, muitas vezes, são as que menos os praticam. É mais fácil filosofar sobre o desapego do que praticá-lo, quando seu filho adolescente está gritando com você. É mais simples teorizar sobre a aceitação do que vivê-la quando você perde o emprego que acreditava ser seguro. Por isso, insisto que estes não são conceitos para entender intelectualmente. São músculos emocionais para desenvolver progressivamente. E como qualquer músculo, eles se fortalecem com uso consistente, não com compreensão teórica. Existe também uma armadilha sutil em que muitas pessoas caem quando começam a trabalhar com esses princípios. Elas começam a usá-los como uma nova forma de controle. Tentam controlar suas emoções, controlar seus pensamentos, controlar suas reações. Mas isso é exatamente o oposto do que estamos buscando. A liberdade emocional não vem de controlar seus sentimentos, vem de mudar sua relação com eles. Não se trata de não sentir medo, mas de não ser controlado pelo medo. Não se trata de não sentir tristeza, mas de não se perder na tristeza. A maturidade emocional que buscamos é mais parecida com aprender a surfar do que com construir um muro. O surfista não controla as ondas. Ele aprende a se mover com elas, a manter o equilíbrio sobre elas, a usar sua força em vez de lutar contra ela. Uma história de transformação. Para aprofundar, quero compartilhar algo que só se revela quando se vive esses princípios. Lembro-me vividamente de um homem de 60 anos que chegou ao meu consultório completamente desestruturado. Sua esposa o havia deixado após 30 anos de casamento, seus filhos adultos mal falavam com ele e ele havia perdido grande parte de seu patrimônio em investimentos ruins. Ele sentou-se à minha frente e disse: "Doutor, minha vida acabou, não me resta nada." O que aconteceu nos meses seguintes me ensinou algo que nenhum livro de psicologia havia mostrado. Este homem não se recuperou mudando suas circunstâncias externas. Na verdade, suas circunstâncias permaneceram difíceis por muito tempo. Ele se recuperou, mudando sua relação com essas circunstâncias. Começou por fazer algo aparentemente insignificante. Parou de verificar compulsivamente o telefone, esperando mensagens de sua ex-esposa. Esse pequeno ato de autodomínio, de não reagir automaticamente à ansiedade, foi o primeiro passo em direção à sua liberdade emocional. Em seguida, começou a distinguir entre sentir a dor da perda e adicionar o sofrimento da autocompaixão. A dor de perder sua família era inevitável e legítima. Mas o sofrimento de repetir a si mesmo "eu sou um fracasso total" era opcional e destrutivo. Gradualmente, ele começou a aceitar que não podia controlar se sua esposa voltaria ou não, mas podia controlar como viveria sem ela. Não podia mudar o passado, mas podia decidir que tipo de homem queria ser a partir de então. 6 meses depois, ele me disse algo que jamais esqueci: "Doutor, tenho menos coisas do que antes, mas me sinto mais completo do que nunca." Ele havia descoberto o que significa a autonomia emocional real.
Observei que as pessoas que melhor navegam nas crises da vida não são as que sentem menos dor. São as que aprenderam a distinguir entre a dor que vem da vida e a dor que vem de sua resistência à vida. Essa transformação não foi produto de pensamento positivo ou de negar a realidade. Foi o resultado de aplicar sistematicamente os princípios que estamos discutindo. E o mais importante, não exigiu que ele mudasse sua personalidade, mas sim que desenvolvesse aspectos de si mesmo que estavam adormecidos. O Vale do Desapego. Isso é algo que observei consistentemente em pessoas que alcançam essa transformação. Todas passam pelo que chamo de Vale do Desapego. É aquela fase incômoda, onde você já não depende das coisas externas para se sentir bem, mas ainda não desenvolveu completamente seus recursos internos. É um lugar estranho e, às vezes, solitário. Você se dá conta de que muitas de suas relações eram baseadas em dependências mútuas, mais do que em amor genuíno. Descobre que grande parte de sua identidade foi construída sobre papéis externos, mais do que sobre valores autênticos. Reconhece que muitas de suas atividades eram formas de evitar estar consigo mesmo, mais do que expressões genuínas de quem você é. Este vale pode durar meses, às vezes anos, e é onde muitas pessoas param e retornam aos seus padrões antigos, porque a familiaridade do sofrimento conhecido lhes é mais confortável do que a incerteza do crescimento. Mas aqueles que persistem através deste vale descobrem algo extraordinário, que a solidão se transforma em solitude, que a independência se converte em interdependência consciente, que a ausência de drama externo permite o florescimento de uma paz interior que não sabiam ser possível. Vi isso acontecer várias e várias vezes. Pessoas que pareciam ter tudo, mas se sentiam vazias por dentro, que gradualmente foram soltando apegos tóxicos e desenvolvendo uma plenitude que vinha de dentro. E também vi o contrário, pessoas que se apegaram tanto ao externo que perderam contato com sua essência interior. A diferença não está nas circunstâncias, está na disposição de atravessar o vale do desapego. O custo social da maturidade emocional. Agora quero falar de algo que raramente se discute abertamente: o custo social da maturidade emocional. Quando você começa a aplicar esses princípios consistentemente, nem todos em seu círculo vão celebrar. Quando você não reage automaticamente às provocações, algumas pessoas vão intensificar suas provocações. Quando você não precisa mais de validação externa, alguns vão interpretar isso como frieza ou indiferença. Quando você estabelece limites claros, baseados em seus valores, outros tentarão fazê-lo se sentir culpado por não agradá-los como antes. Isso não é uma falha em seu processo, é uma consequência natural da mudança. As relações que estavam baseadas em dinâmicas disfuncionais sentirão a tensão quando uma das partes começa a funcionar de maneira mais saudável. Trabalhei com mulheres que desenvolveram autonomia emocional e descobriram que seus parceiros se sentiam ameaçados por sua nova estabilidade. Com homens que deixaram de ser reativos e foram acusados de terem se tornado frios por familiares que estavam acostumados a manipulá-los emocionalmente. Este é um dos preços da liberdade emocional. Nem todos vão entender ou apoiar seu processo de amadurecimento. E isso está bem, porque você está fazendo este trabalho para si mesmo, não para manter confortáveis as pessoas que se beneficiavam de sua imaturidade emocional. Não é insensibilidade, é amor genuíno. Também quero abordar uma resistência que encontro frequentemente: a crença de que esses princípios o transformarão em uma pessoa insensível ou emocionalmente desconectada. É exatamente o oposto. Quando você não está mais constantemente reagindo a partir de feridas emocionais, quando não está mais se defendendo de ameaças imaginárias, quando não está mais tentando preencher vazios internos com validação externa,
Você tem acesso a uma capacidade de amar e conectar-se muito mais profunda e autêntica. A pessoa emocionalmente autônoma não ama menos, ela ama melhor. Não porque precise do amor do outro para se sentir completa, mas porque escolhe amar a partir de sua plenitude. Não porque tema perder o outro, mas porque valoriza genuinamente sua presença. Há uma enorme diferença entre o amor que vem da necessidade e o amor que vem da abundância interior. O primeiro é possessivo, ansioso, condicionado. O segundo é livre, generoso, incondicional. Já vi casamentos se transformarem completamente quando um dos cônjuges desenvolve autonomia emocional, não porque se torne distante, mas porque finalmente pode amar sem agendas ocultas, sem expectativas manipuladoras, sem o medo constante do abandono que contamina tantas relações. A paradoxa da simplicidade. Existe também o que chamo de paradoxo da simplicidade. Esses princípios são conceitualmente simples, mas emocionalmente complexos de implementar. É fácil entender que você não deve depender dos outros para sua autoestima. É muito mais difícil não sentir um vazio no peito quando alguém importante o critica. É simples compreender que você não pode controlar as reações dos outros. É infinitamente mais complexo manter seu equilíbrio quando seu filho adolescente grita que o odeia ou quando seu parceiro ameaça ir embora se você não fizer o que ele quer. A simplicidade conceitual desses princípios pode ser enganosa. Eles podem soar como senso comum até que você tente aplicá-los no calor do momento emocional. É aí que você descobre quão profundamente arraigados estão seus padrões reativos. Por isso, a prática diária é fundamental. Você não pode desenvolver força emocional apenas nos momentos de crise. É como fingir que vai correr uma maratona sem nunca ter treinado. A capacidade de manter seu centro nas tempestades emocionais se constrói nos momentos de calma, com decisões pequenas, mas consistentes. Cada vez que você escolhe não verificar obsessivamente as redes sociais de seu ex-parceiro, está fortalecendo sua autonomia emocional. Cada vez que decide não levar para o lado pessoal o mau humor de seu chefe, está desenvolvendo equanimidade. Cada vez que responde em vez de reagir a uma provocação, está expandindo aquele espaço sagrado entre estímulo e resposta. Essas práticas aparentemente menores se acumulam com o tempo até se transformarem em uma mudança fundamental na sua maneira de estar no mundo. Conclusão final. Uma jornada contínua, finalmente, quero compartilhar algo que aprendi depois de décadas de trabalho interior e de acompanhar outros em seus processos. A liberdade emocional não é um destino ao qual você chega. É uma prática que você cultiva a cada dia. Não há um momento em que você possa dizer, já alcancei a maturidade emocional completa. Sempre aparecerão situações que o desafiarão de maneiras novas. Sempre haverá oportunidades de aprofundar sua compreensão desses princípios. Mas o que muda dramaticamente é sua relação com os desafios. Você deixa de vê-los como evidência de sua inadequação e começa a vê-los como oportunidades de fortalecimento. Você deixa de resistir ao crescimento e começa a buscá-lo ativamente. A pessoa que começar este caminho hoje não será a mesma pessoa que o continuará daqui a um ano. E essa transformação gradual, essa evolução constante em direção a uma versão mais autêntica e livre de si mesmo, é talvez o presente mais valioso que você pode dar a si. Porque, ao final do dia, quando todas as circunstâncias externas tiverem mudado, quando todas as pessoas tiverem entrado e saído de sua vida, quando todos os papéis que você desempenhou tiverem terminado, a única coisa que realmente o acompanha é você mesmo. E a qualidade dessa companhia, a paz ou o tormento que você experimenta consigo mesmo, depende completamente do trabalho interior que você realizou. Esse trabalho começa agora, com a próxima respiração, com a próxima decisão, com a próxima oportunidade de escolher a resposta madura sobre a reação automática. E essa escolha, renovada momento a momento, dia a dia,
É o que transforma gradualmente um escravo das circunstâncias em um ser humano genuinamente livre. A diferença entre sobreviver e viver de verdade. Que jornada, não é? Espero que esses 9 princípios de Epicteto tenham acendido uma nova luz em você e ofereçam um novo prisma para encarar os desafios da vida. Lembre-se, o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Se este vídeo trouxe valor para a sua vida, por favor, mostre seu apoio. Deixe seu like. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos inspiradores. Ative o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo for ao ar. E me diga nos comentários, qual desses princípios mais ressoou com você? Qual deles você vai começar a praticar hoje? Sua interação é muito importante para nós e ajuda o canal a crescer, levando essa mensagem de liberdade emocional para mais pessoas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.